Iniciou, né, Lira? Sim, iniciada a gravação. Senhoras e senhores, bom dia. A presente audiência pública visa diligenciar os mercados nacional e internacional acerca de pretensa contratação da Polícia Rodoviária Federal de empresas especializadas em sistema de pesagem em movimento, abreviado, né, HS-WIM. Bom, essa audiência pública ela será exclusivamente na modalidade online, então não teremos a audiência presencial, ela será transmitida virtualmente pelo aplicativo Google Meet, esse que nós estamos, e as apresentações de manifestações serão escritas através da plataforma Participa Mais Brasil, no endereço que consta no edital. Essa plataforma é da Presidência da República. Como eu disse, está no edital da PRF número 01/2024, de 4 de julho de 2024, publicado no Diário Oficial da União em 9 de julho de 2024. Foi assinada pela diretora de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, inspetora Nádia Zilotti Alencar. Como eu falei no início, né, toda a nossa audiência está sendo gravada. Aqueles que aqui permanecerem desde já autorizam o seu uso para os fins que se destinam, podendo a Polícia Rodoviária Federal utilizar o conteúdo para divulgações internas e para órgãos de controle. O conteúdo de áudio e vídeo será arquivado juntamente com o processo administrativo deste evento, número SEI 08650 073 849 2024, dígito 35. Esse processo será de acesso público. Nele constará a ata desta audiência pública, que conterá ainda o registro da participação no portal Participa Mais Brasil. Acho que todos conhecem, né, uma audiência pública. Ela é uma reunião pública, transparente, de ampla discussão, em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade, os fornecedores e as autoridades públicas, visando dar legitimidade a uma ação administrativa formalmente expressa pela lei. Na audiência pública, é exercido o direito de expor tendências, preferências e opções que possam conduzir o poder público a uma decisão de maior aceitação consensual. Cria-se, com essa audiência pública, uma oportunidade para que a sociedade participe daquilo que é de interesse coletivo, cabendo a decisão sobre a matéria à autoridade do órgão público organizador, sendo que a audiência ela é meramente condicionante do processo decisório. Ela não é a decisão, então ela ajuda no processo decisório da instituição. Essa audiência pública será na seguinte dinâmica: a apresentação, como foi dito, será em vídeo através do Google Meet. As participações e os questionamentos serão através da plataforma Participa Mais Brasil, na qual nós temos um resumo daquilo que nós vamos tratar na audiência pública. Os representantes da equipe de contratação estão presentes, avaliarão as participações e, havendo pertinência, apresentarão suas manifestações. A critério dessa comissão, o cidadão que apresentou a manifestação, ele pode ser convidado a participar verbalmente, caso ele esteja ainda online. O cidadão presente na reunião poderá requerer participação verbal, levantando a mão virtualmente aí no aplicativo, e a comissão vai autorizar a sua manifestação. A comissão pode apresentar manifestação verbal sobre um assunto trazido na audiência pública ou fazer uma manifestação posterior por escrito. De toda forma, ambas as manifestações, seja ela verbal, seja ela escrita, elas serão registradas na ata final dessa audiência. Posso prosseguir, Lira? Vamos prosseguir aqui. Para a abertura dessa audiência pública,
nós convidamos a se apresentar os membros da equipe responsável pela condução do evento. Eu sou o PRF Willis Lira, eu vou conduzir a audiência pública, fazendo a intermediação entre os fornecedores aqui presentes e a nossa equipe técnica. Por favor, Sérvio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sérvio Andrade, da equipe da SSI de inteligência, né? Lá nossa área é coordenada pelo colega inspetor Alain Macedo Peixoto, né, que está de férias, mas está presente aqui participando da audiência pública, está com a gente, né? E a gente gerencia um escritório de contratação que apoia a área, né? Essa é a nossa função na equipe. Bom dia, pessoal. PRF Thiago Andrade. Estão me ouvindo aí, Lira? Perfeito. PRF Thiago Andrade. Atualmente estou gerente do Projeto Alerta Brasil, da qual essa contratação faz parte. E o Alerta Brasil é subordinado, como o inspetor Alain falou aí, a área de solução e inteligência, chefiada pelo inspetor Alain. E também estou de gerente substituto ali do eixo de contratações. Bom dia a todos, PRF Roberto Muniz, gerente nacional do Alerta Brasil substituto e membro do escritório virtual da Diretoria de Inteligência. Bom dia a todos, PRF Ivo Brito, eu faço parte da equipe de apoio a contratações. Bom, essa foi a apresentação da equipe presente nessa audiência pública. Para fazer a abertura oficial dessa audiência pública, convido o inspetor Sérvio para uso da palavra. Senhores colegas da PRF e parceira da iniciativa privada, bom dia. Em nome do nosso diretor-geral, o inspetor Antônio Fernando Souza de Oliveira, com a permissão da diretora de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, inspetora Nádia Zilotti Alencar, declaramos aberta a audiência pública DINT número 1/2024, da Polícia Rodoviária Federal, que trata da prospecção de sistema de pesagem em movimento. E aí passamos a palavra aí para o colega inspetor Lira, que vai conduzir a audiência pública. Obrigado, inspetor Sérvio. Mais uma vez, agradecemos a presença virtual de todos. As participações, elas são registradas no portal Participa Mais Brasil, mas nós vamos trazer para cá, para esse momento de debate, tá? Informamos que toda a audiência ela está sendo gravada. Aqueles que permanecerem, desde já, autorizam o uso dessa gravação para os fins que se destinam, podendo a Polícia Rodoviária Federal utilizar o conteúdo para divulgações internas e para informar a órgãos de controle, caso surjam alguns questionamentos. Aqueles que desejarem uma cópia da ata dessa audiência pública, nós solicitamos que informem um e-mail no chat do aplicativo. Coloquem lá o e-mail e, ao término da audiência pública, nós vamos gerar essa ata e faremos o encaminhamento a cada um que estiver lá. Ela vai constar também no site da Presidência da República, no Participa Mais Brasil, e constará no processo administrativo no SEI, que será público também. Bom, nós convidamos o integrante técnico, o inspetor Andrade, para fazer uma apresentação resumida da nossa pretendida contratação. Qual é o objetivo da nossa contratação com essa solução de pesagem em movimento? Mandaram a mensagem do Participa Mais em manutenção, Lira, mas também pedimos que o pessoal coloque no chat aí o nome da empresa e o representante para poder a gente redigir a ata na íntegra, tá? A polícia, ela está buscando essa pesagem de movimento como uma complementação do Alerta Brasil e, consequentemente, a gente foi prospectar alguns órgãos que já tem essa pesagem e partindo disso, a gente criamos um roteiro de algumas dúvidas, de coisas que vocês, empresas, podem nos auxiliar com manifestações e diminuindo dúvidas. Aí eu vou fazer uma leitura aqui do nosso roteiro, mas é basicamente isso, e esperamos que os senhores contribuam
bastante e que mencionem prospecções, tecnologias, tudo que foi diferente para poder a gente, a partir dessas informações, a gente tirar o melhor e encaminhar a contratação. Mas basicamente seriam quais as tecnologias e ou combinações mais utilizadas e ou mais precisas atualmente, quais os órgãos brasileiros ou estrangeiros que utilizam essas tecnologias, informações que a gente pretende obter com isso, a priori que a gente prospecta inicialmente, mas que pode mudar ao longo da contratação. Seriam o instante da captura, as imagens dianteira, traseira e a panorâmica, para a gente ver a classificação do veículo, a leitura da placa frontal e traseira, a classificação de carga pela imagem panorâmica, se é aberta, se é fechada, se é container, se é veículos, o OCR do container, se possível, a classificação do tipo do veículo, de acordo com a tabela lá do DENIT. Existe alguma forma praticada já de saber a tara do veículo? Isso é uma dúvida que a gente tem. Se vocês já praticam alguma coisa dessa forma, que não seja a extração do Renavan ali, ou seja, uma consulta entregue pela contratada, pela PRF, por exemplo, na atual situação. PBTC do veículo, classificação do tipo de veículo de acordo, eu já falei. Dados de dimensão do veículo, ou seja, a distância entre eixos, o conjunto total, número de rodados, se é simples ou duplo, porque vai interferir ali na questão da pesagem, os dados de pesagem sobre cada eixo, peso do eixo, velocidade do eixo, se possível, o balanceamento da carga, se está mais para a esquerda ou mais para a direita, e tudo isso a gente pensou para poder nos trazer objetivos ali, tanto na questão da segurança viária, para a questão do peso mesmo, quanto para a questão do combate à criminalidade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, o objetivo são esses dois vieses aí. As métricas que a gente pensou em utilizar seriam mais ou menos a disponibilidade do serviço, ou seja, uma contratação por serviço mesmo, o tempo de entrega dos dados, a acurácia da leitura da placa, da identificação do tipo do veículo ou do tipo da carga, a acurácia da pesagem por eixo, da pesagem total, da medição de velocidade, da distância entre eixos e da classificação do veículo de acordo com a tabela do DENIT. Eu vou deixar eles comentarem alguma coisa que eles tenham em mente aí, Lira. Aí depois a gente complementa aqui, senão vai ficar muito extenso aqui da minha parte. A gente disponibiliza esse roteirinho, mas basicamente isso aí eu acho que é o principal. Tá? Mas a gente disponibiliza esse roteirinho para aqueles que botarem ali no e-mail. Certo. Complementando, inspetor, as suas palavras, o que nós estamos buscando nessa audiência pública é uma solução, como o nome diz, né, para pesagem em movimento. É um projeto da Polícia Rodoviária Federal piloto. Nós vamos fazer uma etapa de testes para uma possível contratação em âmbito nacional. Essa contratação piloto, ela será integrada a um projeto que nós temos desde 2014, designado Alerta Brasil, e que começou da mesma forma, com um projeto piloto, alguns pontos no país, e hoje nós temos o projeto Alerta Brasil em todo o Brasil, todos os estados, integrados com municípios, integrados com os estados, trazendo resultados importantes para a Polícia Rodoviária Federal e para toda a sociedade. Então, esse projeto de pesagem e movimento é um projeto diretamente relacionado a esse projeto do Alerta Brasil. E aí, para que esse projeto tenha sucesso, nós precisamos trazer para um comum a experiência que nós temos com o Alerta Brasil, complementado com a experiência dos fornecedores desse serviço, né, para fazer, então, essa união. Pois não, inspetor? Ainda em complemento, acho que tem uma coisinha que é importante ainda em relação ao roteirinho, que seria mais ou menos as impossibilidades de pesagem, aclive, declive, curva, essas coisas, quais são os índices mínimos ali que a gente pode utilizar. Então, acho que esses dois pontos especialmente, o tipo de sensores também,
a intervenção na via. Acho que tudo isso que vocês puderem falar acerca aí de suas soluções ou de pretensões vai nos auxiliar aí a bater o martelo em relação à solução. Perfeito. Para que nós demos continuidade nesse nosso processo, nós precisamos criar conhecimento acerca do objeto. Esse conhecimento, nós listamos, como o inspetor Tiago Andrade disse, as nossas dúvidas. E aí nós queremos expor essas dúvidas para que os fornecedores consigam nos ajudar a dirimir. Esse documento que o inspetor Tiago Andrade falou, ele vai ser apresentado agora para que possamos discutir sobre esse conteúdo. Tá visível aí ó, a apresentação? Tamanho da fonte. Positivo, inspetor. Então, a nossa primeira dúvida é: quais as tecnologias ou combinações de tecnologias são mais utilizadas para essa solução de pesagem em movimento? Elas são mais precisas? Ou qual é a mais precisa atualmente? Algum fornecedor poderia debater conosco essa questão? Pois não, senhor Wagner Madeira? Bom dia. Eu sou diretor-geral da empresa Pactrar, Sistemas de Transporte Inteligente. Nós fornecemos sistema de pesagem há bastante tempo, para a DENIT, principalmente, para as concessionárias. Tem uma série de opções, tem uma série de soluções que estão sendo testadas no mundo, no Brasil também, os senhores devem ter conhecimento. Mais recentemente, a República Tcheca tomou uma certa liderança nessa área, eles implantaram esse sistema para enforcement, né, para multar, para realmente fazer a multa de peso. E o Brasil está testando também, tem os testes, nós implementamos um sistema na Rio-São Paulo, temos um sistema no DENIT agora, e basicamente vai depender dos requisitos dos senhores, né, a classe de precisão que os senhores estão pretendendo, e as condições de implantação. O pavimento é muito crítico. Tem uma questão física que é inescapável, né, para quando você está efetuando essa pesagem, você quer medir peso, mas você não tem acesso ao peso, né, você tem acesso ao impacto que o pneu causa no pavimento. Então, para que esse proxy seja o mais adequado possível, você precisa ter um trecho em tangente relativamente comprido e o mais plano possível. Projetos do DENIT, a gente tem usado 110 metros, tem que ter um pavimento de excelente qualidade com 110 metros de comprimento, em tangente, com bastante plano. Implementação na iniciativa privada tem usado 250 metros, isso para atingir a classe A1 do Inmetro, que é a classe que permitiria a pesagem punitiva, que permitiria multar. Se a gente for diminuindo essa classe, você poderia afrouxar esses requisitos, eventualmente. E os sensores existem de vários tipos, de vários preços, existem sensores nacionais, sensores importados. Agora, dando uma opinião, quer dizer, até agora o que eu falei é mera constatação, dando uma opinião, se os senhores especificarem os requisitos de precisão, os senhores não deveriam especificar o sensor, a tecnologia do sensor. Isso seria uma sobre-especificação que a gente vê muito no mercado, né?
desde que a precisão seja atendida. Eu acho que deixar o sensor por conta do fornecedor é uma forma de incentivar a competição e obter um menor preço. Bom, eu falei bastante aí, não sei se esclareceu, mas tem muito mais para falar. Deixa para os senhores perguntar. Ajudou sim, senhor Wagner. Obrigado pela participação. As classes de precisão então, são A1 e vai diminuindo, A2, A3, vai aumentando o número? É A1, depois é B. Eu não tenho de cabeça, não, Willis. Eu teria que perguntar para os universitários. Eu sei que a mais alta, a mais precisa é A1 e acho que A1 muda a letra e muda o número também. Acho que é A1, B5, mas isso tem uma portaria do Inmetro que normatiza isso. Depois eu posso enviar para os senhores, mas é bem fácil de achar também. Tá. Em relação às tecnologias existentes, você falou que a utilização de sensores, esses sensores são colocados na pista. Isso, são colocados na superfície do pavimento, né? Então, para dar um sensor que é bastante conhecido é o peso elétrico a quartzo. Isso é o que a NTT está usando no teste dela. Tem sensores do tipo strain gauge, que são extensômetros resistivos, que também já foi implantado no estado de São Paulo. Tem sensores cerâmicos que normalmente dão uma precisão menor. Então, eu colocaria essas 3 classes de sensores, são acho que as mais conhecidas. O a quartzo, o baseado em extensômetro, baseado em strain gauge, e o cerâmico. O cerâmico normalmente é usado mais para classificação. Tem de fibra ótica também, que é meio novidade, a gente viu lá na República Tcheca, eu acho que estão tentando implantar no Brasil também. Isso eu não colocaria na classe de já testado, mas a gente ouve falar bastante também. Então, essas são a tecnologia. As mais precisas não dá para relatar. Depende muito é sempre um conjunto, Willis. Depende do pavimento, do sensor, da quantidade de sensores e do sistema, do algoritmo que está por trás disso. O quartzo e o baseado em strain gauge são tidos como bastante precisos. O fibra ótica, eu não conheço uma implementação comercial dele para dizer se é preciso ou não, e o baseado em cerâmico tende a ser menos preciso. Ele é usado mais para estatística, para contar eixo e fazer uma precisão, uma pesagem estatística aí com uns 15%, 20% de precisão. Perfeito, obrigado, senhor Wagner. Alguém mais quer participar sobre o tema? Quanto aos órgãos ou as empresas que utilizam dessas tecnologias, nós temos implantados no Brasil, nós temos implantado em outros países. Alguém tem a experiência para nos passar em relação a essa já utilização? Pois não, senhor Rodrigo Cardoso. Bom dia. Oi. Ei, está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. O microfone deve estar diferente aqui. Dá para ouvir, não, Lira? Estou conseguindo aí? Só um segundo. Tem que estar ajustando o áudio. Ainda não? Melhorou um pouco. Melhorou ou dá para ouvir bem? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Tá, beleza. É o seguinte, meu nome, vocês estão vendo aí, né? Rodrigo Cardoso. Eu sou coordenador de fiscalização de excesso de peso na NTT. E a gente já tem uma caminhada até considerável nesse tema. Eu entrei aqui na audiência pública acho que a gente tem muito o que conversar nesse tema, e eu acho que a gente tem que reunir até em situações mais entre órgãos públicos mesmo, por assim dizer. A gente já tem uma caminhada, como eu acabei de dizer, e nós já temos 3, quase 4 pórticos instalados com a tecnologia HS Win mesmo.
e ainda não há autuação por excesso de peso, porque nós estamos seguindo o sandbox regulatório dentro da NTT, que existe todo um procedimento, né, a ser seguido. E no Brasil não há nenhum equipamento desse que faz autuação ainda. Tá? Então, os que existem em implantação em rodovias paulistas, por exemplo, eles fazem apenas a seleção para que o veículo vá ser fiscalizado na balança lenta, que é a regular que a gente usa, né, no Weigh in Motion, né, que é essa rodagem em movimento, pesagem em movimento, e ele é em baixa velocidade, né? Então, assim, a gente tem um equipamento HS-Wing numa rodovia, e a partir do momento que é constatada alguma variação do peso, ele encaminha o veículo para a pesagem lenta, como é o normal. E ainda não estamos fazendo, não estamos na parte de autuações para os HS-Wings, os 3 ou 4 pórticos de HS-Wing que já estão instalados no Brasil. O primeiro deles aqui na região do Triângulo Mineiro, né, ou 2 na região do Triângulo Mineiro, um no Goiás. Então, acho que a gente pode, até em conjunto com todos os participantes do Sandbox, em conjunto com até a concessionária, né, a Eco 050, que está que está encabeçando esse projeto, junto com a NTT, obviamente, tentar dar esse caminho para que todos consigamos andar juntos, né, andar com um passo mais adequado, porque essa prospecção é bem complexa que está sendo feita aqui nesse momento, né, e acho que foi Wagner, o nome do que falou antes de mim, ele falou a respeito das tecnologias, né, e realmente são diversas, e a que estamos implementando aqui é uma das realmente melhores, né. Não posso dizer que uma é melhor do que a outra em termos de, essa aqui não presta, essa aqui não, claro que isso não existe. Mas é claro que a gente sabe que algumas são mais precisas, algumas são mais adequadas ao local, então eu acho que a participação é nesse sentido, né, de dizer que a NTT já está com isso muito encaminhado, já estamos realmente na parte de, em breve, começar a fazer as autuações com essa tecnologia, e realmente esse é o futuro, tá? Então eu reforço aqui que claro que a gente tem que pensar em alterações talvez legislativas, né, quando a gente fala em autuação por excesso de peso, que existem medidas administrativas, nós estamos nessa parte também, nesse estudo, por isso que é muito interessante trazer as colaborações da Polícia Rodoviária Federal nesse tema, né? Então, de maneira bem preliminar, superficial, essas são as colocações que eu tenho para deixar aqui para vocês, e permanecemos à disposição, obviamente. Permita, senhor Rodrigo, fazer alguns questionamentos para nós. Pois não. As instalações elas foram feitas por concessionárias. Isso. Né, nas rodovias concedidas à NTT. Uma concessionária. Como a gente está no ambiente sandbox, ele é um ambiente fechado, em que a concessão ela tem regras específicas para aquele momento. Se por um acaso for sucesso, acontecer bem, houverem conclusões positivas para esse sandbox, aí o que foi aprendido no sandbox pode ser utilizado nas outras concessões. Então, nesse momento, é igual o sandbox de tiro mesmo, né? O que acontece, os danos ficam só ali, se eventualmente acontecer algum dano. Nesse caso, a experiência acontece e a gente consegue replicar as coisas positivas e mudar para que as negativas não aconteçam em novos locais. Então, nesse momento, a gente só tem uma concessão com esse modelo sendo implementado de maneira experimental, no ambiente experimental do sandbox. Perfeito. E a classe de precisão desses locais, desses pontos instalados? Então, a gente tem uma que já foi aferida pelo Inmetro. Se não me engano, lá está 1AA, eu acho que é 1AA, que é o tecnologia, né? Conseguimos alcançar todos os critérios máximos de precisão com o mínimo de erro possível. Então, isso tudo é reflexo desde a base do pavimento até realmente o tipo de pavimento que foi colocado. Após isso, a qualidade do pórtico, sensores, obviamente, né? Sensores, aí a gente tem trabalho com câmeras, tem trabalho com tudo, mas essa parte é posterior, nós estamos falando só de precisão dos sensores nesse momento, né? Para a precisão dos sensores ser adequada, tem todo o trabalho em volta, né? Que envolve base, pavimento, sensor, e aí para cima disso a gente fala sobre o pórtico em si, que é onde faz a imagem, faz a leitura 3D do... Cortou o áudio?
Senhor Rodrigo cortou o seu áudio, desde a Cortou, intervenção do inspetor Lira. Isso, o finalzinho cortou aí. Não, né? Deixa eu alterar aqui. Aí, agora voltou. Agora voltou. Eu não Agora sei, tá ok. tô dando mau contato. Mas, enfim, a parte final disso foi realmente que tudo que interfere é base, pavimento, sensores, e aí vem os equipamentos que ficam por cima no pórtico, né, como até câmeras, leitores em 3D, enfim, tudo que é necessário para que seja feita uma fiscalização adequada do excesso de peso. Perfeito. É possível fazer uma visita, nossa equipe técnica fazer uma visita lá? Vocês têm uma equipe aqui da inspetora Jane que participa com a gente ativamente aqui no Triângulo Mineiro, que já fez visitas conosco aqui, mas, independente disso, com absoluta certeza pode ser feita visita da equipe específica técnica de vocês, a gente pode combinar, né, juntamente com a própria pessoal da ECO, para fazer visita no local, visita na sede da concessionária onde os dados brutos são processados, né, e não só a PRF, né, todos os interessados, inclusive as empresas, são convidadas a fazer essa visita, muitas já fizeram, eu sei, agora todas são convidadas a fazer essa integração aí, que eu acho que é positivo para todos. Maravilha, obrigado, senhor Rodrigo. À disposição. O senhor Wagner Madeira? Era para complementar a resposta, você tinha perguntado se da experiência internacional. Tem bastante experiência internacional, tem mais experiência no Brasil, tem um projeto piloto da Universidade de Santa Catarina, Labtrans, em Araranguá, que deve ter uns 10 anos, nós participamos lá também. O Canadá tem bastante instalação, na Europa a novidade realmente é usar isso para multar, né? Para coletar dados, ou para, como o Rodrigo falou, para usar para pré-selecionar os veículos que vão passar por uma balança de mais baixa velocidade. Isso tem em muitos lugares. A novidade realmente é utilizar para multar, como a NTT está fazendo agora, a República Tcheca fez também, a Ucrânia e a Rússia também fizeram esse sistema que permite multar diretamente no pavimento. Aí eu queria emendar com uma pergunta. Os senhores sabem qual seria o objetivo sei que é um piloto, mas o que vocês estão mirando lá na frente? É coletar dados ou é multar? Ou já é multar diretamente? Então, como nós falamos no início, ele é um projeto para atuar em conjunto com o nosso sistema de monitoramento. Então, ele é para coletar dados e ser utilizado pelas áreas operacionais, principalmente em prevenção a acidentes e outros relacionados. A questão da autuação, isso é uma pretensão mais à frente, tá? No momento não é esse o objetivo. Tá certo, obrigado. Senhor, é Davi ou David? Bom dia, tudo bom, Lira? Prazer, Davi Ninho, gerente de soluções pela Capes Traficom, aqui para a América Latina. Queria agregar um pouquinho, inclusive em complemento aí os nossos companheiros da NTT e da parte de tráfego, né? Nós temos aí, há 10 anos atrás também, estivemos participando nos testes, lá atrás, quando começaram em Araranguá, e temos aí algumas referências no mundo referente em diferentes âmbitos, né? Para a polícia, para a parte de controle de pesos e medidas, evidentemente, para a parte de multa, né? Então, fizemos projetos nos Estados Unidos, República Tcheca, Áustria, Suíça, e projetos nacionais também. A gente vem trabalhando muito em conjunto com o pessoal do México, né? Na verdade, a nível nacional, existe uma pretensão de implementar a solução a nível nacional para controle de peso e medida, mas inicialmente para controle de transporte legal, né? Questão de transporte sem notas fiscais e parte de transporte também de mercadoria lícita, né? Então, lá a solução hoje, ela é parte contratual das concessionárias, né? Nós temos implementado seis estações com fins estadísticos de controle, mas com capacidade de multar, vamos dizer, dentro dos parâmetros aí que hoje o Brasil está estabelecendo no sandbox, né? E atualmente estamos implementando outras 4 estações lá no México, né? É um país, bom, vamos dizer, ainda dentro da América Latina, né? Um pouquinho longe do Brasil, mas acho que isso é uma boa referência para visitar,
né? Já existe uma pretensão a nível nacional de implementar essa tecnologia, né? Como comentei, tem a questão burocrática da legislação para permitir multar diretamente, né? Mas eu acho que eles estão caminhando bastante bem, assim como o Brasil também tá no mesmo progresso de conseguir estabelecer a multa direta, né? Então, até gostaria de deixar essa opção, né? Além da visita no Brasil, existem instalações no México, que é um país vizinho aqui nosso, né? Para visitar e conversar também com o pessoal que está envolvido no projeto, né? A nível de governo, para entender um pouquinho esse entorno e a pretensão desse projeto nacional, né? Outros países da América Latina que estão também com projetos, Peru, né, já estabeleceu a nível lei que a pesagem vai ser considerada para a questão do pedágio. Então, por conta da mineria lá, né, na parte de exploração de minérios, eles têm um controle, querem implementar um controle, na verdade, né, dos caminhões de carga que levam carga excessiva, né, por questão de manutenção do pavimento, segurança, mas também de uma distribuição equitativa da parte de cobrança do pedágio, né, então caminhões pesados pagam mais pedágio e menos pesados pagam menos pedágio. Então isso já foi estabelecido lá em 2019, se não estou enganado, pelo Ministério do Transporte, a permissão de que a pesagem seja utilizada nas rodovias para ser um fator decisivo na parte do controle de pedágio, né? Estados Unidos também implementa isso, mas não em todos os estados. Os Estados Unidos se trabalha muito a nível de estado, né? Então, os Estados Unidos tem, em Louisiana, a gente implementou em 2017, se não me engano, a parte de controle de pesagem para multa direta. Isso é uma prova de conceito que foi feita nos Estados Unidos, né? Para justamente viabilizar que isso passe a ser lei, né? Então, temos outros exemplos também, como o Wagner comentou, né? Alguns em prova e outros estabelecidos, né? A República Tcheca, eu acho que realmente é o pioneiro lá atrás. Cazaquistão também instalou estações para pesagem e controle, né? Direto. Então, aqui só comentar e complementar um pouco, e eu realmente ratifico o que foi comentado, a questão da tecnologia. Eu acho que ela é secundária a partir do momento que a gente determina qual o nível de precisão que a gente precisa, né? Então, entendendo que nesse momento não vai ser a multar diretamente, mas sim controlar, né? Evidentemente, a gente tem que ter um controle com alguma certa precisão, né? Então, não sei qual vai ser a precisão determinada, né? E com base nisso aí, os parâmetros que vão estabelecer qual tecnologia e a adequação do pavimento, isso é um ponto muito importante, não só por garantir o comprimento dos KPIs do sistema, mas da durabilidade também da solução, né? É isso. Entendendo que seja no mesmo formato do projeto atual, da parte de fiscalização por câmeras, né? É um serviço, então acho que vai ficar a cargo da contratada a parte de manutenção desse entorno, da parte de controle, né? Perfeito, obrigado. O senhor Daniel Mello. Bom dia, obrigado, inspetor Lira. Desejo bom dia a todos os participantes da audiência aí, na pessoa do inspetor Lira, qual cumprimento todo mundo aí. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso colega que manifestou há pouco tempo, eu não gravei o nome dele, da NTT, né, o gestor ali Rodrigo. O senhor Rodrigo. A gente tem aí acompanhado nas mídias, Rodrigo, nas informações, né, nas notícias, o teste está sendo feito lá junto com a F050, né? E agora tem se evidenciado mais o sandbox em decorrência da licitação que o DENIT fez há pouco tempo aí, dos PPMs, né? E essas questões ali das acurácias, elas voltaram a ser discutidas com muita entonação. Eu queria perguntar ao senhor aí, qual foi a velocidade máxima em que se conseguiu lá no sandbox a classificação 1A. Como o senhor mesmo falou, é um ambiente controlado, né? A gente sabe que a classificação pode ser atingida em vários níveis, né? Então, eu queria ter essa informação ali de qual foi a velocidade máxima em que se conseguiu a aferição do Inmetro ali para a classificação 1A+. Eu não sei agora, sinceramente,
se esse dado já foi divulgado, publicado, sinceramente. Mas a gente já tem aferição com o laudo do Inmetro, salvo engano, já foi emitido, ou... Não foi, desculpa, porque nós estamos na fase do software, né? Então, eu não sei se esse dado já foi publicado da velocidade, tá? Mas tudo que foi proposto para o local foi aprovado. Então, eu não vou incorrer. O Leandro está aí, o Leandro pode depois até falar. Então, se o Leandro falou, é porque está podendo ser falado. Realmente, 90 km por hora, tá? Uhum. Esse foi a velocidade que a gente conseguiu depois de muitos testes ali no local e fazendo do jeito que tem que ser, seguindo a cartilha legal e a cartilha do Inmetro. Tá bom, Daniel? Então é isso aí. Se o Monteiro quiser se manifestar, claro que ele está à vontade. Desculpa o pessoal da PRF passar por cima de vocês aí. Não sei nem se o protocolo seria esse. Muito obrigado aí, inspetor Lira, satisfeito, muito obrigado. Dando continuidade aqui, então eu fiz uma anotação de outros países, né, que foram citados em relação à utilização da tecnologia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Áustria, Suíça, República Tcheca, México, Peru, Cazaquistão, Canadá. No Brasil, nós temos alguns locais, temos Santa Catarina, temos essa região do Triângulo Mineiro, Goiás. Senhor Davi, falou do México, que tem 6 estações, ela tem mais que um direcionamento, né? Tem para multa, tem para monitoramento, então ela aparenta ser mais completa em relação às possíveis utilizações da tecnologia, né? Isso, correto, Ira, complementando aí, né, ele é parte, hoje obrigação contratual das concessionárias, né, mas é parte do caminho que hoje está trilhando o Ministério do Transporte em estabelecer a nível nacional essa tecnologia para controle de multa direta, né. O objetivo principal de estabelecer dentro das concessionárias foi realmente controle de cargas ilícitas, né, mas a nível contratual estabelece em diferentes parâmetros de pesagem em nível de precisão, né? Então, temos estações estatísticas com o B10, né, que o Wagner mencionou, com o A5, né, dentro do A5, né, a nível regulatório do COST 323, europeu, a gente consegue atingir melhores índices que estariam dentro do A1, que hoje a gente menciona a nível do que estaria, permitiria a multa direta, né. Ainda no nível México, a multa direta não está estabelecida, né? Hoje é feito através de um procedimento com o operador, né? Então, o que eles fazem é estabelecer um controle e, a partir desse controle, fazer um controle em pista para realmente multar, né? Vamos dizer, o ato em via, né? Mas é parte do processo, né? Eu acho que é um país bastante interessante de conhecer as instalações. Até novembro haverão 10 instalações ativas, né, atualmente hoje, se quiser se visitar hoje, tem 6 instalações em 3 diferentes concessionárias, né, então é bastante interessante aí o caso como referência aí, até para atribuir um pouco de conhecimento e complementar um pouco a estruturação do projeto da PRF. Até novembro são 10, nós esperamos que a PRF seja, então, o país com mais quantidade de estações instaladas. Com certeza. Queremos chegar nisso. Bom, nós como falamos, a nossa solução ela é para trabalhar em conjunto com o Alerta Brasil. O projeto, eu falei desde 2014, da Polícia Rodoviária Federal, faz o monitoramento das rodovias. Esse monitoramento, ele é uma série de funcionalidades distribuídas nas nossas rodovias federais, fazem capturas de imagens, capturas de velocidade, algumas informações para o trabalho operacional. E aí, como essa tecnologia, essa nossa solução vai atuar integrada, nós precisamos que ela também nos forneça informações semelhantes ao monitoramento do Alerta Brasil. Então, acreditamos que não há dificuldade, pela expertise de vocês, para capturar informações além de peso. Então, as informações de placas dianteira, traseira, imagens, né? Placa dianteira, placa traseira, placa panorâmica,
isso é possível naquele mesmo ambiente, fazer o OCR da placa, tanto a placa frontal quanto a placa traseira, fazer a classificação da carga pela imagem panorâmica. Aqui já é um novo requisito, gostaria de saber se é possível fazer essa classificação. Ao fazer a imagem, dá para identificar se a carga é uma carroceria aberta, carroceria fechada, se é um container, o que ele está transportando. Se for um container, se é possível fazer o OCR do container para pegar lá as inscrições desse container, pela classificação do tipo de veículo, já na captura, é possível identificar a tara do veículo, dados como dimensões do veículo, quantidade de eixo, dimensões, né, sobre a distância entre os eixos, peso do veículo, velocidade, balanceamento da carga, se está mais para a esquerda, para a direita. Esses requisitos, é possível capturar no momento da passagem de um veículo? Pode falar, Cidadania. Vamos lá, Lira. Bom, vou por pontos, né? E aí, evidentemente, depende muito da aplicação, mas questão das imagens, né? Vamos lá, panorâmica comumente é para construir evidência, né? Não é para fazer não é para atribuir algum parâmetro específico com analítica, né? Ainda que a tecnologia atual, né? Muitas das câmeras que utilizamos em campo, ela permite algum tipo de analítica para identificar alguns parâmetros de formato, dimensões, né? Mas como são atributos complementares e não específicos ou não decisivos para a determinação se está ou não dentro dos parâmetros da parte de pesos e medidas, tá? Então, a panorâmica, comumente, a gente só constitui uma evidência complementar, uma informação complementar para uma avaliação posterior dessa passagem, né? Então, você perguntava a questão de determinar o que está carregando, se é material, qual é o tipo de composição do veículo. Normalmente, a composição a gente faz pelos sensores, né? Eventualmente, está um sensor também, um lidar, né, que permite fazer uma constituição 3D do veículo. Então, a gente tem melhor capacidade de determinação de como é que é a composição, né, do veículo de carga, mas, normalmente, a panorâmica é utilizada somente para construir uma imagem complementar dentro da evidência, né? Normalmente, para fazer composição do veículo de carga, a gente utiliza um lidar 2D que faz uma construção, na hora que o veículo passa, a gente faz uma construção 3D do veículo, né? Parte do OCR do container, né, normalmente faz a leitura frontal, traseira, eventualmente, em alguns países, vou tomar como referência México e Estados Unidos, eles utilizam selos laterais e no caso dos Estados Unidos, um S-DOT, né, que é uma identificação do veículo. A gente faz a leitura lateral desse indicador também. Então, existe, além da câmera frontal, traseira e a de contexto, né, a de panorâmica, utilizamos uma câmera lateral para fazer a leitura desse US-DOT, que é uma informação complementar como uma placa, né? Peso, a questão da tara do veículo, né? Evidentemente, se eu busco a informação do Renavan, eu tenho a certeza do que eu estou tendo como, possivelmente, o peso, a tara do veículo, né? Se a gente não tem a consulta externa, né, a gente pode estimar, né? Existem veículos com o mesmo formato, com a mesma composição, mas existe uma diferença da tara, e inclusive da capacidade de carga daquele veículo, né? Então, dependendo do modelo do caminhão, ele pode carregar mais ou menos, né, carga. Então, o ideal seria realmente fazer uma consulta externa, mas se não, a gente faz essa determinação estatística de qual seria a tara da composição do veículo, ou seja, veículo sem carga, né? É possível sim. Sim, as demais informações, nós entendemos que, pelo que conhecemos da tecnologia, que são possíveis, né? As placas frontais, traseiras, dimensão do veículo, a distância entre cada eixo, a dimensão, o número de rodas, né? De rodados de cada eixo, simples, duplo, o peso de cada eixo, por eixo, velocidade e esse balanceamento da carga. É possível fazer pela solução? Só um complemento aí, Ira. Vamos lá. Nós utilizamos os sensores em 45 graus no pavimento com o objetivo de detectar dupla rodagem, né, ou dupla roda, né, e além disso detectar a posição do veículo na via, né.
Isso também nos permite identificar quando o veículo está passando de uma faixa para outra, e também fazer a composição, se o veículo está mudando de faixa, eu não perder aquela identificação, ou seja, se o veículo vai entre faixas, né, e se eu tenho a supervisão das duas faixas, né, consecutivas, eu consigo compor o peso dele, e a classificação completa, ou seja, eu não perco a passada. Isso é um ponto importante, e eu acho que uma recomendação é garantir que isso seja um requerimento para evitar que, se um caminhão não vá no eixo de uma via, a gente perder essa informação. Isso é um ponto importante. E a parte dos dados, a parte da classificação do veículo, né, distância entre eixos, composição dos eixos, né, a parte da identificação dupla rodada, isso é extremamente importante, né, e isso é feito pelos próprios sensores de pesagem e um laço indutivo. A gente faz a identificação dessa assinatura magnética do veículo, e, além disso, a detecção das rodas mesmo, né, e dos eixos. O eixo que não toca o solo, a gente identifica pelo laço, né, e os demais eixos, né, evidentemente, com a parte da pressão sobre os sensores que estão no pavimento, de pesagem também, tá? Então, esses outros dados são vamos dizer, regulares na parte de controle de pesos e medidas numa estação de pesagem de movimento de alta velocidade. Ok. Pois não, senhor Wagner. Só sobre o balanceamento de carga, só para deixar claro que tem sensores que fazem isso, tem sensores que não fazem. Então, é preciso especificar também, como os senhores vão especificar a precisão, especificar que vocês querem isso e, eventualmente, que nível de precisão vocês querem nessa detecção de balanceamento de carga. Tem sensores que só vão te dar o peso, passando no sensor. Tem sensores que vão te dar a posição e a distribuição desse peso. Pode ser, inclusive, um mapa de calor indicando onde está mais concentrado e onde não está. Então, para que os senhores tenham isso, já é perfeitamente possível, já tem vários lugares que já implementaram isso, mas precisa ser especificado, porque não é garantido. Perfeito, anotamos aqui. Tem que especificar. Oh, pois não, senhor Lucas. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos aí. Sou Lucas Adarro, nós não somos necessariamente um operador dessa parte de balanças, mas temos tecnologias para agregar aí, né, nos sistemas, de modo a trazer mais informações relevantes para os senhores. Desculpa, a minha boca está fechada agora. Então, como sugestão aqui, a gente queria colocar, né, hoje é possível fazer via análise de vídeo a extração de diversas informações além apenas da leitura da placa do veículo. Então, a gente entende que, utilizando aí a tecnologia, as tecnologias, né, que já foram discutidas aqui em termos de sensor de pesagem, mais medição de velocidade, e unindo isso a dispositivos de geração de imagem que possuam aí inteligência artificial, deep learning, a gente consegue extrair mais informações interessantes do veículo, como cor, classificação, comparada até mesmo ao próprio sensor, modelo, inclusive, hoje já é possível fazer via análise de imagem. Então, assim, com uma contribuição aí para o processo, visto que esses pontos já estão sendo tratados pelo próprio Alerta Brasil, né, já foram requisito do próprio Alerta Brasil, a gente queria também colocar essa sugestão aí, de que o equipamento em si, que a solução em si a ser adquirida aí pelos senhores, ela também considere a aquisição de metadados dos veículos, de modo que enriqueça a informação, né, a ser transitada aí para os sistemas dos senhores, visto que isso teoricamente não encarece aí o custo da aquisição, são tecnologias largamente utilizadas e foram, mais uma vez, como eu já disse, solicitadas no próprio projeto Alerta Brasil. Perfeito. Dando continuidade aqui, nós temos algumas métricas que nós desejamos, aí precisamos entender como a tecnologia está se comportando hoje em relação a esses itens listados, né? Disponibilidade do serviço, o tempo de entrega identificada a passagem do veículo, qual é o tempo para entregar as informações dentro ali sendo o menor tempo possível, né? Para poder entregar essas informações geradas à Polícia Rodoviária Federal, a acurácia, né, para alguns itens, leitura de placa, o tipo de veículo, o tipo de carga, como que está a tecnologia para essas métricas hoje?
Pode falar, seu Wagner. Seu microfone está fechado, se eu estiver falando. Desculpa, eu deixei para ver se alguém mais se manifestava. Eu posso falar um pouco da nossa experiência aqui no Brasil, Lira? Claro. Depende bastante também do que vocês especificarem e, sobretudo, do site, né, do pavimento. O pavimento é para a disponibilidade do sistema de pesagem, a qualidade do pavimento é determinante. Normalmente, os sensores têm um MTBF bem grande, né? O que costuma estragar é o pavimento, ou a interface entre o sensor e o sensor e o pavimento. Nós temos sensores de peso instalados há mais de 10 anos sem problema, porque o pavimento resistiu. A precisão na leitura de placas também ele é muito determinado pela condição geométrica, pela iluminação. As câmeras novas têm uma precisão bastante grande se você comparar com se um ser humano consegue ler a placa. O que acontece muitas vezes é que ninguém consegue ler aquela placa porque ela está suja, porque ela está dobrada. Então, quando o teste é feito com esse parâmetro, do que é visível por um ser humano na mesma posição, está bem próximo, as precisões estão bem próximas. Um desafio que vocês pontuaram bem é sempre essa classificação. O quadro de categorias do DENIT, ele é uma particularidade nossa, né, aqui do Brasil. Eu não sei se tem algum país que tenha tantas classes quanto a gente tem. Então, isso acaba sendo um desafio, mas também é questão de quantidade de sensores, de redundância. Se consegue classificar, mas tem um custo associado. Então, pode ter um trade-off aí entre a precisão na classificação e o custo do sistema. Esse eu pontuaria esse como o principal desafio desse tipo de sistema. No Brasil, é esse quadro do DENIT, você realmente classificar cada veículo na sua categoria da tabela, principalmente que é uma coisa criativa, né? Ela vai crescendo com o tempo, né? Não é sempre surge tipo de caminhão novo. Você colocou o tempo de entrega, você fala, o tempo de resposta do sistema costuma ser bem... Não sei se vocês têm uma necessidade atípica, mas acho que não. Para o exemplo que é usado comercialmente hoje no Brasil, que é a pré-classificação, então o caminhão passa no sistema e ele tem... A gente tem projeto com 400 metros, às vezes menos, entre a aquisição do dado e a tomada de decisão pelo sistema, se ele precisa entrar ou não. Então, a gente está falando de segundos. Eu colocaria na resposta do sistema menos de um segundo. Eu acho que isso não seria uma preocupação. Eu acho que era... Na verdade, essas informações, elas acabam sendo complementares ou preliminares para o próximo assunto, que nós temos aqui, mais no final aqui, em relação às intervenções necessárias para o funcionamento dessa solução. Então, ele precisa ser calibrado de quanto em quanto tempo, qual é o índice de manutenção, principalmente por conta da disponibilidade desse serviço. O Inmetro, hoje, ele especifica anualmente, nas balanças que tem funcionamento, nas balanças em movimento de baixa velocidade, né, 12 km por hora, tipicamente. Aí, entrando numa opinião pessoal, a gente não tem evidência empírica disso, eu acho que esses sistemas em alta velocidade vão precisar de uma periodicidade maior, de menos que um ano entre uma verificação metrológica e outra, porque o pavimento,
principalmente no pavimento flexível, ele vai mudando as características com o tempo, então você pode precisar de uma recalibração, mas isso não tá comprovado. Acho que esse site da NTT aí vai ser o primeiro a gente ter esse dado prático. Na nossa experiência aqui com sensores que não estão aprovados para multar ainda, a gente precisa recalibrar com mais frequência, só que como não é metrológico, a gente não precisa da autorização do Inmetro para isso. Pois não, soldado. Aí, complementando um pouco, quando nós temos estações de pré-seleção, né, que elas estão antes, as estações de pesagem punitivas, né, então, em alguns países, Colômbia utiliza muito para a parte de pré-selecionar em alta velocidade e envia somente os veículos que têm possibilidade de irregularidade, né, então, essas criações nós implementamos com tecnologia autocalibração, né, então, a própria estação de pesagem, né, de punitiva, que ela é calibrada anualmente, né, ela retroalimenta a estação de pré-seleção com a informação e aí ela calibra, vamos dizer, com certa frequência, a estação de pré-seleção, né? Então, essa é uma tecnologia também interessante que a gente tem implementado. Isso facilita e mantém, vamos dizer, a calibração na estação de pré-seleção. Ainda que, evidentemente, a gente passa pela calibração, pelo processo de calibração anualmente. Tá? O movimento constante, né, de veículos pesados, eles trazem um pouco de desgaste, né, para a solução, para ali os sensores. Isso precisa ser revisto de quanto tempo, e aí o peso vai perdendo essa captura do peso, vai perdendo a sua acurácia, e aí ele precisa ser calibrado, né, ajustado tudo de quanto tempo. Isso é uma parada momentânea, é rápido ou exige uma indisponibilidade maior do sistema? Aí, bom, tomar uma palavra, aproveitando que já estava comentando, normalmente é bastante rápido, né, a gente utiliza o veículo como tara, tem um veículo com os pesos calibrados, né, e passa normalmente, tem um procedimento hoje que, no caso do Brasil, a ideia é utilizar o mesmo procedimento que é utilizado para a estação de pesagem punitiva, convencional, né, e em outros casos, em outros países, a gente utiliza normalmente a 10 passadas do veículo referencial, né, como referência para calibração. Então, tem praticamente uma aplicação que você determina, cada vez que passou aquele veículo de referência, você fala, passou aquele veículo com tal peso, e são 10 vezes passadas, né, se faz um procedimento de inspeção da estação. Normalmente, o que danifica realmente, o que degrada a pesagem é o pavimento, né, então, sempre a recomendação, como o Wagner comentou lá no começo, né, a gente utiliza de 90 a 120 metros, se possível, né, intervir no pavimento do local e passá-lo a pavimento rígido. Isso garante não só a durabilidade dos sensores, né, que são a parte mais cara da implementação, são os sensores em pavimento, né, como também a parte da acuracidade da parte de pesagem. Então, se for possível, estabelecer, não sei como estão pretendendo montar o projeto, né, requerer que faça uma intervenção no pavimento, idealmente que passe a um trecho com um pavimento rígido, né, concreto, né, ou pelo menos se refaça o pavimento flexível, mas com uma melhor qualidade. Isso é um ponto importante, porque os sensores, se bem podem pesar durante 10 anos, a recomendação é que cada 5 anos haja uma troca, né, principalmente do strain gauge, do piso quartzo, que são tecnologias de melhor acuracidade. Eu só queria mencionar um pouco, referente à parte de acurácia, né, evidentemente vai depender dos requerimentos do projeto, né, e da composição do pavimento e demais, mas o regularmente é recomendado, se quer fazer um controle um pouco mais preciso, né, a gente está em taxas hoje, vou tomar como referência o projeto do México novamente, detecção de veículos acima de 99%, né, captura de fotografia, ou seja, captura dos OCRs e da parte de imagens, acima de 99% também. Êxito do OCR vai depender também da condição do entorno, mas lá é requerido acima de 95%. Falso positivo de OCRs menor a 0,5%. Classificação dos veículos, né, acima de 97% após um período de calibração, né, quando eu falo calibração os próprios sensores, a gente faz, existe uma inteligência artificial por trás, que a gente faz revisando como o sistema classificou o veículo e a gente vai ajustando para que o sistema entenda como deve ser classificado, né.
Correlação entre imagem e veículo, isso é um ponto importante que eu falava, quando o veículo vai saindo da via, vai tocando de faixa, acima de 99% também. Taxa de êxito da indicação de direção do tráfego, né, se ele vai num sentido ou no outro, acima de 99,95, evidentemente mais fácil esse caso. E temos outros parâmetros que são complementares, que são estatísticos, por exemplo, velocidade do veículo, né, evidentemente a gente não pretende multar, né, mas é uma informação que também contribui para a avaliação, mais ou menos 5%. Disponibilidade do sistema é um ponto muito importante, né? Aqui o requerimento nesses contratos são acima de 99,5%, né? E eu falo da parte do equipamento em via, não falo se energia demais, mas estou falando da disponibilidade dos dispositivos, sensores, câmeras, parte do controlador, né? É só como complemento. Eu posso compartilhar um pouco depois e dar, de repente, mais adiante, aí, em fase de pesquisa de mercado, algumas referências de alguns contratos, né, de concessões, não necessariamente nossos, mas do que hoje estão solicitando em outros países. Sim, se puder nos encaminhar, nós vamos disponibilizar um e-mail também, se puder nos encaminhar material complementar à nossa leitura. O senhor Wagner, que gostaria de complementar também? Sim, eu entendi que você está bastante preocupado de quanto em quanto tempo precisa calibrar o sistema, né? Só para ser mais explícito, Lira, isso também depende do que vocês especificarem, né? Como o Davi comentou, você pode fazer essa calibração automática, essa autocalibração, desde que você tenha uma outra balança mais precisa que você reidentifique esse veículo. Isso é por software, o tempo é irrelevante para a operação de calibração em si. A questão é, se você quiser ser compliant com o Inmetro, você quiser aderir à norma do Inmetro, aí você precisa ter um conjunto de caminhões padrão, e isso normalmente implica em você interditar o trecho. Você parar o trecho. Então, se você for fazer uma calibração para manter uma certificação para multar, por exemplo, ou na categoria que permite multar, são 4 caminhões, se não me engano, específicos, caminhões carregados especificamente para isso, de boa qualidade, pneu novinho. Então, é uma operação cara e que causa transtorno. Se for essa mera recalibração, não, isso é uma coisa tranquila, você vai pode comparar um caminhão que passou pelo seu sistema em outro sistema e ajustar automaticamente. Então, depende também do que os senhores especificaram. Ele comentou também, o Davi, sobre o pavimento rígido. Isso realmente contribui bastante para a durabilidade e para a precisão do sistema, para a manutenção da precisão do sistema, porque o pavimento rígido, como o próprio nome diz, é mais rígido, ele é mais estável dimensionalmente, então você não vai ter tanta deformação, mas ele tem outras complicações construtivas, aí particularmente a gente tem experiência com os dois. Dependendo do local, ele é particularmente difícil de você mobilizar uma construtora para fazer na qualidade que você precisa. Então, isso é uma consideração até geográfica, e de onde vocês vão colocar o sistema, se vocês vão ter a disponibilidade do serviço para fazer tanto flexível com a qualidade que vocês precisam, quanto rígido com a qualidade que vocês precisam. Mas, só ressaltando o que o Davi falou também, é importante considerar que vocês precisam refazer o pavimento, de um tipo ou de outro. Normalmente, o pavimento que está na rodovia não serve pelo menos para ter as precisões mais altas. Tá, então, nós entendemos que a calibração ela vai se dar por sistema, então essa é mais tranquila, mais rápida. Ela pode se dar num processo mais abrangente ou demorado quando nós utilizarmos para autuação, que aí requer outro nível de calibração. E os sensores, eles têm uma vida útil, então precisa ser trocado aí em torno de 5 anos. Acho que essa é a visão que nós temos de parada do sistema. Isso, se
se a gente considerar a falha do sensor, né? O sensor quebrou por conta própria, mas normalmente o pavimento, na nossa experiência, o pavimento dá problema antes. O sensor sai do pavimento antes disso. Então, 5 anos seria uma meta ousada, eu diria. Mas para nossa documentação, nós podemos exigir esses índices de acurácia que eles sejam aferidos mensalmente. Pode, Lira. A questão é o custo aí, né? Se você for aferir padrão em metro, a gente lembra do padrão FIFA lá, se a gente for aferir padrão em metro, é bastante caro você fazer isso, tanto operacionalmente quanto o custo de aluguel dos caminhões e tudo. Não é fazer a calibração. Nós vamos exigir índices de acurácia mensal, né? E é possível atingir. A questão da calibração é uma outra etapa. Uhum. Creio que sim. Sim, a nossa meta é 100% das pesagens dentro de uma margem de erro pré-definida. Então, nós queremos pesar 100% dos veículos que estão passando lá. Claro, observando a acurácia também em relação a esses índices. Devem ser pesados em equipamentos estáticos aferidos pelo Inmetro. Então, essa é uma questão que nós estamos analisando. Nós vamos aferir pelo Inmetro os equipamentos. E aí vai exigir, então, esse custo extra que o senhor citou, né? Sim. Que lá está especificado a quantidade de caminhões, os tipos dos caminhões. Então, você tem que carregar todos esses caminhões, passar pela balança estática e depois passar no seu sistema. É uma operação realmente demandante. Da nossa conversa até o momento, nós entendemos que um ponto-chave para o sucesso da solução é a questão do pavimento. E aí, sem dúvida nenhuma. Nós temos locais de diversos tipos de pavimento, diversos tipos de pista no país todo, porque a Polícia Rodoviária Federal quer atuar em todo o Brasil com essa solução. E aí nós temos locais que têm mais presença de curvas, que têm inclinação. Isso influencia também? Ou, em relação a essas questões, não traz diferença para a nossa acurácia? Para pesagem é total, Lira. Para pesagem é total. Se você tiver um trecho em aclive, em curva, você pode colocar o melhor sensor do mundo ali que você não vai pesar direito. Não tem, física. Assim, você não consegue. No comecinho da minha fala eu coloquei. Você está medindo um proxy, você não está medindo peso, você está medindo o impacto do pneu no sensor. Se esse impacto for na vertical, não tiver esforço tangente, não tiver força centrípeta por causa da curva, não tiver o G seno θ por causa da inclinação, se o caminhão não estiver acelerando, não estiver brecando, esse proxy vai ser próximo do peso. Se você tiver qualquer um desses fatores, você está medindo outra coisa. Aí não há o que fazer. Você vai até ouvir gente falando que faz milagre, mas não há o que fazer, é física. Você está medindo outra coisa e não vai. Então, o trecho tem que ser plano, intangente, sem curva, sem bumps, sem muita rugosidade. Realmente subestimar a influência do pavimento nesse tipo de sistema é começar errado. Eu não tenho outra frase para isso. Tem que realmente levar em consideração. É um sistema, é caminhão, sensor e pavimento. É um sistema. Inspetor Thiago, pode ir? Pode seguir. Wagner, como é que funciona a questão da manutenção do pavimento aí, nesses contratos que vocês têm aí? E como é que é essa gestão aí com o DENIT? Os contratos que a gente tem com o DENIT, inspetor, são responsabilidade do contratado, né? Então, nós construímos o trecho do pavimento e nós temos a responsabilidade de mantê-lo durante o período de operação. Já
Já com concessionária, é a concessionária normalmente que mantém, e aí tem uma matriz de risco aí onde a gente especifica as responsabilidades, né? Se os sensores estragar porque ele estragou, a culpa é minha; se ele estragar porque o pavimento cedeu, a culpa é do contratante. Nós estamos fazendo esse bate-papo nessa audiência pública. Os demais participantes aí da audiência podem se manifestar, tá? Então, a conversa está fluindo aqui e é aberta a toda a participação. Nós temos algumas outras dúvidas em relação à limitação dos equipamentos. A infraestrutura necessária e quantos sensores e qual é o custo disso. Mas nós entendemos que o custo vai ser algo posterior. Mas um ponto-chave para a gente é a diferença de desempenho em relação ao tipo de veículo, porque nós temos como objetivo pesar não só os veículos de grande porte, mas também veículos leves, veículos de passeio. Então, a diferença nessa solução de pesagem para esses veículos menores, os veículos maiores, nós percebemos que já é mais comum. E os menores? Alguém tem a manifestação em relação a esse ponto? Eu não entendi, Lira. Você está perguntando veículo de passeio, é isso? Isso. É possível também incluir nessa solução de pesagem? Sim, ele pesa. Normalmente a gente não se preocupa com isso, né? O sistema normalmente não é calibrado nem para pesar. A preocupação é calibrar para pesar o veículo pesado, né? Então, nem o caminhão vazio, normalmente a gente não tem essa preocupação, mas pode ser ajustado para isso. Não é a prática do mercado. Normalmente o Inmetro verifica o caminhão cheio em cada uma daquelas categorias. Mas é questão dos senhores especificarem e a gente ajustar o sistema para isso. Sim, lembrando que nós vamos atuar em conjunto com a solução de monitoramento. Então, por isso que nós incluímos a pesagem de veículos leves, os veículos de passeio. Então, é importante também para a nossa solução a pesagem desses outros tipos de veículos. Entendi, não, faz sentido, sem dúvida. É que realmente eu nunca tinha ouvido esse requisito, então é uma coisa que a gente teria que adaptar o sistema para isso, mas eu não vejo dificuldade, não. Em relação à instalação dessa solução num determinado ponto, há alguns requisitos, né? alguns passos para nós chegarmos até o início da operação. Há necessidade de licenças, há necessidade de autorizações, tanto por parte da NTT, concessionária, do DENIT. Há uma ideia da quantidade de licenças, autorizações necessárias para para instalar essa solução? Pode falar, senhor. Só eu estou falando aqui, eu estou ficando preocupado. Sim. Também, isso normalmente não é uma preocupação também, não, Lira. Normalmente a gente tem uma autorização da Polícia Rodoviária quando é para fechar o trânsito, né? Precisa do apoio da Polícia Rodoviária. Tem licença ambiental quando a gente interfere fora da rodovia. Eu acho que na rodovia mesmo é um processo ambiental bem simplificado, pelo menos os postos que a gente construiu. Eu estou tentando lembrar aqui, posso até levantar no último projeto que a gente fez as licenças que a gente requeriu, mas era muito mais complicado porque tinha essas intervenções externas, construir um pátio, desapropriação, esse tipo de coisa.
autorização da prefeitura, porque tinha uma construção, esse tipo de... Tinha um prédio administrativo para construir. Se a gente está falando do sistema no âmbito da faixa de domínio na rodovia, eu não estou lembrando de nada complicado quanto a isso, não, Lira. Mas eu posso levantar dos últimos projetos, ver se tem alguma coisa aqui que caiu nesse âmbito. Perfeito. Senhor Daniel? Inspetor, eu vou tirar até como experiência nossa, né, o projeto aí do Alerta Brasil, porque é o seguinte, esses sistemas de pesagem, até então, quem os tem contratado, né, da iniciativa privada, são os órgãos gestores das rodovias, né? No caso aí são o DENIT ou as concessionárias junto com a NTT ali, através do plano de exploração da rodovia. Então, intrinsecamente, né, a autorização para instalação desses sistemas já está imbuída ali no processo. A gente pegando como experiência, como eu disse no início, o projeto do Alerta Brasil, a PRF ela não é a gestora da rodovia, né? Ela não faz a manutenção e faz a gestão da rodovia, faz a segurança rodoviária, e aí você precisaria, sim, entendo eu, de uma autorização desses órgãos competentes aí, do DENIT, das concessionárias junto à NTT, de autorização para instalação desses sistemas, né, de uma ocupação da faixa de domínio. Acredito que a parte ambiental vai ser muito particular, porque você praticamente não causa nenhum impacto ambiental, você praticamente não tem bota fora, é uma instalação, de certa forma, simples, né, muito semelhante a um radar, mas a questão das autorizações ali para adentrar nas pistas, ocupar a faixa de domínio com dispositivos na lateral da pista ali, imagino eu que com certeza precisará ter, porque essas autorizações não são diretamente expostas pela PRF, né? Correto. Como é uma tecnologia nova para nós, perguntamos justamente no sentido de saber se há alguma licença, alguma necessidade, além do que nós já tivemos com o Alerta Brasil. A Polícia Rodoviária Federal dá apoio naquilo que é possível, mas a maioria dos requisitos, né, autorizações, licenças, elas são repassadas para a empresa contratada e ela é responsável por obter essas autorizações. Mas é claro que isso precisa constar nos nossos documentos lá na frente na questão da licitação. Então, por isso que nós perguntamos se há algo mais específico para esse tipo de solução. Eu não acho que seja nada diferente do que vocês já fizeram, Lira. Não vai ser nada diferente, como o Davi falou. Isso para nós é melhor assim. Nós temos uma solução hoje em funcionamento, é uma solução de monitoramento, mas é uma solução que tem como parte da contratação receber as informações e internamente a Polícia Rodoviária Federal trabalha essas informações. Essa nossa contratação, possível, né, contratação, deve seguir esse modelo. Então, o que nós buscamos? Os dados obtidos lá na pesagem e da passagem do veículo. Nós não vamos contratar a solução com o software, né, do fornecedor. Então, nós queremos os dados e esses dados vão ser trabalhados pela nossa solução. Esses dados, eles vão ser obtidos por um conjunto de equipamentos, e aí vem a questão da pesagem e vem a demais infraestrutura, né, a infraestrutura complementar, câmeras para tirar foto e assim vai. Tudo isso ele tem que ser entregue no momento da passagem. O veículo passou. Então, de forma integrada, vocês vão fazer fotos, vão capturar os dados e entregar isso para a PRF. Semelhante ao que é no Alerta Brasil. Então, além da infraestrutura ali para capturar, fazer a pesagem do veículo, nós vamos ter
uma infraestrutura de comunicação daquele ponto com a Polícia Rodoviária Federal. Esse é o resumo do que nós queremos com a nossa contratação. Alguém quer fazer mais alguma observação em relação a tudo isso que foi falado agora? Pois não, senhor Marcelo. Bom, bom dia, Lira. Obrigado pela oportunidade aí. Então, colocar um pouco da Fiscaltec, né? A gente já conhece o Alerta Brasil, né? O Alerta Brasil 1 fomos nós que fomos fornecedores aí da PRF, e eu diria que de tudo, né, que foi falado, acho que complementando o que o Wagner, que o David falou, né, a parte B, usar como alerta de excesso de peso, isso aí vai funcionar tranquilamente. Inclusive, a gente fez um case em 2016 na autopista Planalto Sul, onde fazia um alerta de excesso de peso, onde tinha, para a PRF, onde fazia a abordagem, né, onde tinha no caso lá na PRF, tinha um balanção, e aí fazia a pesagem direcionada, né, fazia como uma blitz de pesagem. Né? Então, exatamente uma ideia do Alerta Brasil. Então, a gente está desde 2016, tem várias concessionárias, então convidamos vocês também para visitar, né? Tem pré-seleção, então em alta velocidade, passa pela HSWin e vai para um posto de pesagem dinâmica, né, em baixa velocidade. Então, a gente tem sistemas instalados no estado de São Paulo, concessionária Entre Vias, Eixo São Paulo, temos também no Piaf, né, no DENIT, no Maranhão, onde tem estação inteira lá com pavimento de concreto, né, pavimento, a recomendação da Labtrans, né. Eu queria deixar registrado também que a gente colocou aqui no chat, né, as normas internacionais, norma do metro, toda a recomendação aí, né, que tem a respeito de pesagem em alta velocidade, e a Labtrans, como, né, o pesquisador aí, brasileiro, tem o maior laboratório de pesagem de movimento do mundo aí, segundo eles. Então, tem a associação, né, a ISWin, que é a Associação Internacional de Pesagem de Movimento, tem bastante referência no assunto aí, acho que pode ajudar, né? Então, só queria deixar registrado. Obrigado. Obrigado, senhor Marcelo, pela participação. A Fiscaltec foi a que iniciou o projeto Alerta Brasil com a gente, Alerta Brasil 1, a versão piloto. Foi de uma participação de muito sucesso com a gente, permitiu que nós viéssemos para o Alerta Brasil 2, e agora na nova versão do Alerta Brasil vai crescer, vai ficar, o alerta vai ser alerta mesmo para o Brasil todo, e um resultado muito expressivo para a Polícia Rodoviária Federal, para o sucesso da Polícia Rodoviária Federal. Eu coloquei no chat um e-mail da nossa área de soluções de inteligência, e quem tiver material que puder nos encaminhar, pode mandar pelo e-mail que está aí, que coloquei no chat, pode encaminhar também, eu coloquei meu telefone, pode mandar por mensagem pelo SAP, nós queremos bastante material para enriquecer a documentação que nós vamos produzir. Pois não, senhor Daniel. Inspetor, eu vou ser até repetitivo aqui, mas é muito importante, de fato, ressaltar o que o Wagner e o David já falaram algumas vezes, repetidas vezes, eu estou repetindo de novo, a questão do pavimento versus a necessidade que a PRF pretende, né, em termos de acurácia, né. Você pode ter sistemas, como o DENIT tem no PNCT, né, que é um programa ali de classificação veicular e pesa para análise estatística, onde nem foto do veículo você tem, então você pesa e classifica com uma acurácia de pesagem mais baixa, né, uma tolerância de erro ali que chega na casa dos 30% em peso PBT, salvo engano, ou você pode, e aí você instala esses sistemas nos pavimentos que já estão
em aplicação nas rodovias, você não faz uma reconstrução do pavimento, você vai lá dentro de um segmento que o DENIT pretende monitorar, você escolhe um local que o pavimento esteja numa condição mais favorável, instala o equipamento ali, aí, de novo, é um equipamento que tem uma acurácia mais baixa, e é certo de que o sensor vai se danificar, porque o pavimento não está preparado para aquilo, né? Então, a gente vai instalar o sensor, o pavimento vai se degradar, o equipamento vai danificar, e você vai ter que trocar o pavimento e ficar recalibrando. Ou se você pretende instalar esse sistema para uma acurácia melhor, para uma vida útil, né, de utilização do sistema maior, então você tem que, sim, tomar medidas para que seja construído o pavimento dentro daquelas características em que esse sensor pode ser instalado e ter esse respaldo, né? Então, eu estou fazendo essa ressalva aqui, repetidamente, né, porque, de fato, é muito importante e preponderante para o sucesso do projeto e para a acurácia que você pretende ter. É isso, doutor. Pois não, senhor Marcelo Souza. Então, complementando aí o que o Daniel falou, isso é fundamental o pavimento, e é fundamental para a durabilidade dos sensores, e é fundamental para a classe de exatidão que vai ser objetivo. Então, quão boa vai ser a pesagem, qual vai ser a taxa de erro, digamos assim, da pesagem. O pavimento é fundamental, e vai durar, o sensor normalmente dura o que dura o pavimento. Então, acho que se falar com todos os fabricantes aí, vão falar mais ou menos a mesma coisa. Então, dependendo do pavimento, vai ser a durabilidade do sensor, vai ser a frequência da manutenção, vai ser, dependendo do tipo de pavimento, se for rígido ou flexível, vai ter problema de trinca ou não, né, dependendo do tipo de pavimento. E tem também a dificuldade diferente de execução do pavimento, né? Então, se o pavimento for, dependendo do tipo de pavimento, ou do objetivo aí, de classe de exatidão que for objetivo, vai dar, se for, por exemplo, para o pavimento rígido, tem uma característica de construção, de interdição de pista diferente, por exemplo, do pavimento flexível, né? Então, mas a recomendação, como eu falei, da Labtrans, por exemplo, que é pesquisadora aí há mais de 10 anos, aí, 15 anos na parte de pesagem em movimento, recomenda pavimento de concreto, né? E é o que a gente tem feito nos projetos mais recentes, né? Então, para durabilidade e também para calibração, durabilidade da calibração, tudo isso, pensando, né, no índice, na classe mais alta de exatidão, né? Perfeito. O pavimento é um ponto-chave aqui do nosso projeto, e também em relação à acurácia para a destinação que nós daremos aos dados gerados. Então, a acurácia é importante para nós, assim como o pavimento é importante para o fornecedor. Então, nós vamos detalhar isso bem na nossa documentação, para que todos nós tenhamos sucesso, tanto a Polícia Rodoviária Federal no sucesso nos resultados, quanto o fornecedor no sucesso no fornecimento da solução. A nossa equipe, o inspetor Tiago, o inspetor Sérgio, os demais aqui presentes, tem algum questionamento nesse momento para fazer? A priori de minha parte não, inspetor. Lira, de minha parte também não. Tudo perfeito e já compreendido, tranquilo. Da minha parte também não. Inclusive, foi muito esclarecedor aí a contribuição dos colegas. Da mesma forma, inspetor, só agradecer a participação aí dos convidados. Perfeito. Nós temos o roteiro da nossa audiência pública e mais alguns, como é que nós vamos dizer, alguns requisitos básicos que nós colocamos, iniciais, para começarmos a discussão no portal Participa Mais Brasil. O portal, ele foi aberto no dia da publicação, quando foi publicado no Diário Oficial, e ele vai permanecer aberto até a próxima segunda-feira, quando nós fecharemos a ata da reunião para a publicação.
Então, caso alguém tenha manifestações complementares ou outras informações que quiserem nos passar, pode encaminhar por e-mail, pode mandar por mensagem no Zap desse número que eu coloquei aqui no chat, ou pode fazer a inclusão no Participa Mais Brasil. Lá também fica registrado e nós vamos trazer para a ata da reunião. O senhor Fábio pediu a palavra. Bom dia, inspetor. Primeiro, acho que é muito relevante essa audiência, exatamente porque a gente tem visto que ele é um projeto complexo, né? Participação do amigo da NTT aí também e das outras empresas que estão aqui. Há muita questão na parte da infraestrutura, né, e das liberações que precisam serem colocadas, mas eu queria pontuar um ponto, uma dúvida e pontuar um ponto ainda na questão da tecnologia. Como você bem disse, ele é um projeto que também vai a tecnologia ser praticamente uma expansão do projeto Alerta Brasil, certo? Então, eu queria colocar uma pergunta, se ele pretende manter as tecnologias do projeto Alerta Brasil, como os metadados veiculares, não só a questão de você tirar uma foto do veículo, mas ali você tem muitos metadados veiculares. E apesar de ser um projeto de balança, também foi dito que ele vai monitorar os veículos de passeio, né? Então, a minha questão é se ele vai manter na parte tecnológica, não só da balança, mas dentro da solução, o que a gente vê hoje, tanto no Alerta Brasil 1, como no processo que está correndo do Alerta Brasil 2. O inspetor Tiago, a contratação da pesagem, ela é uma contratação que vai atuar, né, vai ser em conjunto com o Alerta Brasil. Então, Sim. Nós vamos trazer as funcionalidades da contratação do Alerta Brasil também nessa contratação? A ideia é que sim, inspetor. Além da gente incrementar os pontos do Alerta Brasil, a gente também conseguiria fazer outros cruzamentos de bases de dados importantes. Então, essa é a ideia inicial. Não quer dizer que ela será mantida ad eterno, uma vez que a gente vai receber as contribuições e vai ponderar. Perfeito. Então, senhor Fábio, a ideia é que a contratação da pesagem seja um complemento do Alerta Brasil, trazendo algumas funcionalidades para cá. Mas tudo isso vai ser analisado pela equipe técnica dentro daquilo que vai ser benefício para toda a solução. Talvez, vai um exemplo, né? Lá nós solicitamos a contagem de fluxo. Não necessariamente nós vamos fazer aqui. Então, por exemplo, né? Então, algumas funcionalidades virão de lá para cá, outras serão somente complemento. Aí, o inspetor Muniz, por favor. Inspetor Luiz, só queria solicitar, aí, já que o senhor colocou seu contato ali no chat, que o colega Rodrigo aí da NTT trace em contato com o senhor para a gente agendar a reunião, /visita, tá? Para a gente crescer junto aí do projeto. Obrigado. Nós temos mais contribuição acerca do assunto, acerca do tema. Alguém quer fazer alguma manifestação? Eu vou substituir a tela de apresentação, só para apresentar aqui para vocês como que está o Participa Mais Brasil. Como eu falei, é da Presidência da República, é um portal voltado para
para essa relação com fornecedores, com o cidadão, para audiências públicas, para consultas públicas, para conversar mesmo com os demais aí envolvidos nos processos dos nossos órgãos públicos, principalmente os órgãos públicos federais. E aí, a nossa audiência, ela está cadastrada aqui, ó, Sistema de Pesagem em Movimento, ela tem as informações básicas e aqui ela tem o conteúdo daquilo que nós buscamos. Nesse conteúdo, por exemplo, aqui é o objeto, número 1, sistema de pesagem de veículos em alta velocidade e tal, e aqui no canto, ó, ele tem a quantidade de contribuições, já desse lado direito, e caso queira fazer uma contribuição sobre esse item, é só clicar aqui em cima que o portal já abre uma caixa para você colocar a sua contribuição. Isso se dá para cada um dos itens aqui, ó. O item 3, o item 4, o item 5. Pode ser feita uma manifestação, uma inserção de sugestões para cada um dos itens. Então, caso vocês queiram colocar mais detalhes, como que é o sensor, quais são os sensores, laços indutivos, tal, as câmeras, toda a informação que vocês quiserem, é só vir aqui e colocar, ou aqui no final pode ser colocado também uma informação geral para todo o projeto, não especificamente um item, né? Para todo o projeto você pode colocar a sua manifestação. Daqui nós vamos retirar essas manifestações e levar também para a nossa ata da reunião. Não sei se há mais alguém interessado em fazer uso da palavra. Nós estamos já com 11 horas e 42 minutos, caminhando para o encerramento. Se não houver mais participação, nós vamos direcionar para esse encerramento, então. Aproveitamos, como foi falado para a nossa equipe, agradecemos aí a participação de todos, a presença da equipe de contratação, e finalizamos um pouco antes do tempo previsto. Toda a gravação e o que foi discutido aqui vai constar lá no processo, vai ser feita uma ata e vai ser encaminhada para o e-mail de vocês. Caso alguém não tenha inserido o e-mail e queira também receber, pode mandar para o meu celular, tá? Manda a informação que nós vamos encaminhar da mesma forma. Acho que por nós está finalizado. Alguém tem alguma questão? Inspetor Lira, só lhe parabenizar pela condução aí dos trabalhos, certo? E agradecer a participação aí de todos os presentes, essa contribuição. Isso, eu sou o Rodrigo, da NTT. Se puder nos mandar o seu contato, seu Rodrigo, para a gente poder fazer depois um bate-papo e estreitar mais a nossa relação em relação, principalmente, a esse tema, e nós agendarmos uma visita lá aos locais de pesagem. Em relação ao médico, inspetor, nós temos que fazer uma avaliação do que está em funcionamento lá, comparando com a tecnologia que nós queremos aqui. Eu acho que é possível também agendarmos uma visita ao que está implantado lá no México. Bom, então, mais uma vez agradecendo, nós vamos declarar encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado e bom dia e boa tarde a todos. Bom dia, pessoal. Tudo de bom. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, boa tarde.
E para a equipe ficar aí, ô Lira, só para poder a gente debater uma coisinha depois aí. Beleza.